Esse tópico ele foi criado com a perspectiva de nivelarmos informações, conhecimento jurídico da disciplina em face do nosso ordenamento jurídico. Nós temos alunos que não são só do direito, nós temos alunos de outras áreas do conhecimento científico, quase todo semestre é assim, e é preciso facilitar a compreensão realmente do alcance, pelo menos, de um modo básico, de como se aplica, de quais os principais institutos, como funciona de um modo genérico aí o ordenamento jurídico. E aí foi criado exatamente com essa perspectiva. E é isso. Pois bem, opa. Então, nós deveremos ter em mente, seja quem é estudante do direito ou não, salvo posicionamentos em sentido contrário devidamente fundamentados, que o ordenamento jurídico brasileiro parte do pressuposto da existência de uma norma jurídica. Essa norma jurídica é considerada como lei em sentido amplo, ou lato. Essa norma jurídica, ela envolve exatamente a forma com que o Estado, em sentido amplo também, Estado que envolve a nação como um todo, né, todos os entes federados, o Estado pode controlar, reger, administrar, estabelecer os direitos, os deveres de nós todos e, ao mesmo tempo, se posicionar a respeito de alguma responsabilização. Então, a norma jurídica é o caminho que tem o poder público exatamente para poder cumprir algo no interesse geral da coletividade. Em resumo é isso. Então, nós temos alguns exemplos. É por isso que a norma jurídica ela deve ser entendida, em especial sob a ótica ambiental, que é o que nós estamos tratando. Nós deveríamos visualizá-la sobre a ótica geral, né? Não há que se falar em especificidade em matéria ambiental, que diga respeito a uma pessoa em particular, por exemplo. E é exatamente por isso que é impessoal. Quais são as formas dessa norma jurídica? Quais o nome dos documentos, vamos assim dizer, principalmente para quem não é do direito? Nós temos nossa principal norma jurídica como a Constituição Federal, mais tecnicamente conhecida como Constituição da República Federativa do Brasil. Então, em alguns momentos, vocês vão visualizar a sigla dessa forma. RF, Constituição da CRFB, Constituição da República Federativa do Brasil. Constituição Federal seria uma terminologia mais simplificada, mas é muito comum, então não vou entrar nesse detalhe, até porque é a disciplina de direito ambiental. Nós temos emendas à Constituição, que é C, nós temos leis complementares, nós temos leis ordinárias, nós temos leis delegadas, nós temos medidas provisórias, nós temos decretos, nós temos instruções normativas, resoluções, portarias. Então, assim, a quantidade de normas jurídicas que embasam, que sustentam o ordenamento jurídico brasileiro tem um rol bastante amplo e permeado por toda a nação, vamos assim dizer, por todos os entes federados. A gente vai estar falando deles aqui também. Os princípios aplicáveis que serão estudados agora, é óbvio que não esgota o tema, né, e conflitos e entendimentos diversos, mas esse é o posicionamento que eu creio mais adequado. São os princípios da supremacia da Constituição Federal, princípio da simetria, hierarquia das normas jurídicas e compatibilização vertical. Eu acredito que com o estudo desses princípios, nós teremos, os alunos, por exemplo, terão mais condições de visualizar o ordenamento jurídico. É óbvio que com
de um caráter bastante genérico. Princípio da supremacia da Constituição da República Federativa do Brasil. É o fundamento. Então, toda a Constituição de uma nação, principalmente as democráticas, é considerado como fundamento normativo de sua Constituição, da formação dos poderes, do desenvolvimento dos poderes, de como agir, dos direitos, dos deveres, das responsabilidades, a estruturação do Estado como um todo. Então, é a principal norma jurídica. Ou seja, acima da Constituição, não há que se falar em outra norma jurídica. Ela é o ápice lá da pirâmide. Ela é o teto jurídico nacional. Então, todas as demais normas jurídicas deverão estar de acordo com a Constituição, de um modo ou de outro, porque é ela que dita as regras. Então, nada pode ser contrário à nossa Constituição. Esclarecido esse princípio, que é muito básico, nós entraremos em algumas questões relacionadas ao princípio da simetria, que leva em consideração, por exemplo, a estruturação dos entes federados, está errado o slide, deve ser feita em similaridade com o traçado constitucional para a União, ou seja, a similaridade nesse aspecto que interessa a questão ambiental é que a formação do Estado brasileiro é da seguinte maneira: nós temos 4 entes federados. Nós temos no ápice, né, o maior, que engloba o Brasil como um todo, que é a União. Abaixo da União, que não é subordinado, mas dentro da União, dividido em polos, vamos assim dizer, nós temos os Estados-membros. Além dele, nós temos como caráter diferenciado, que não é Estado e não é município, nós temos o Distrito Federal, que é o terceiro ente federado. E no âmbito local, nós temos os municípios. Então, assim, a estruturação do Brasil é dessa forma, por esses 4 entes federados. Nós temos uma União, que engloba tudo, 26 Estados-membros e um Distrito Federal. E abaixo, dentro dos estados, porque o Distrito Federal não é dividido em municípios, então, dos 26 estados, nós temos mais de 5.500 municípios. No caso de Roraima, nós temos somente 15, que eu acho que, na nossa realidade, seria até muito. Quem puder conhecer ou conhece a realidade de cada município do interior, um ou outro que teria possibilidade de sobreviver como ente federado, efetivamente, e não sobreviver tão somente de repasse. A formação é tal qual? É mais ou menos isso. Similaridade não quer dizer que seja necessariamente igual. Então, aquilo que ocorre no âmbito federal, a estruturação do Poder Executivo, por exemplo, a estruturação de como deve funcionar a máquina de proteção ambiental em nível nacional, ela serve como referência para, similarmente, ser aplicada nos estados-membros, no Distrito Federal e nos municípios. E em relação aos estados, a sua similaridade pode auxiliar também na construção do município. Então, não necessariamente precisa ser igual. A questão é utilizar-se como parâmetro para, na medida do que for adequado, seguir aquelas premissas dos outros entes. Então, é o que nós observamos, por exemplo, na estruturação dos órgãos ambientais. No âmbito federal, nós temos aí o IBAMA, nós temos o ICMBio. O IBAMA é mais conhecido, o ICMBio tem uma outra missão, nós iremos falar isso na Política Nacional do Meio Ambiente. Mas, assim, em termos de órgão ambiental, nós temos o IBAMA, a sua representação e funcionamento do IBAMA, mas a similaridade do funcionamento do IBAMA também pode ser repetida no âmbito dos estados, no Distrito Federal, dos municípios. E é assim a lógica, então, o parâmetro a ser seguido, o parâmetro como similaridade. Eu dei o exemplo do Poder Executivo, né, onde estão situados aí os órgãos ambientais. Mas nós temos a estruturação também legislativa que pode funcionar de forma similar, óbvio, de maneira bem clara, seguindo os parâmetros que a Constituição estabelece para o funcionamento dos poderes, não só o executivo, como o legislativo e o judiciário. Então, os 3 poderes constituídos da nação, que eu acabei de citar, somente o poder judiciário é que não se aplica, não existe no âmbito
dos municípios. Além disso, já voltado para uma estrutura do poder executivo, no âmbito dos municípios também, por uma preferência constitucional, nós não temos polícia militar municipal, nós não temos polícia civil municipal, nós não temos Ministério Público Municipal. Então, existem algumas particularidades, naquilo que for necessário pode ser replicado nos outros entes federados. O outro princípio extremamente importante nessa contextualização do ordenamento jurídico é a da hierarquia das normas jurídicas. Então, existem alguns parâmetros para estabelecermos o que seria exatamente essa hierarquia. Guardadas as devidas proporções, nós deveremos levar em consideração que a hierarquia ela lembra muito militarismo, lembra comando, um comandante e um subordinado. Então, essa questão é a que nós devemos lidar com hierarquia. Então, uma norma manda mais e outra manda menos. E a que manda menos tem que respeitar o que está dizendo a norma maior, a norma que abraça as outras, a norma que prepondera sobre outras. Então, no ordenamento jurídico brasileiro, existem situações em que nós observamos a hierarquia legal. Essa hierarquia deve ser respeitada. Mas só que um detalhe extremamente importante, levando em consideração a nossa Constituição, é que essa hierarquia só deve ser levada em conta dentro de cada ente federado. Então, eu comentei que existem 4 entes federados, né? Então, lá nós temos a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Então, a hierarquia só se aplica a cada um deles internamente. Por exemplo, no âmbito da União, a Constituição da República Federativa do Brasil é o ápice, como é ápice para o Brasil todo, né? Independente de qual seja o ente federado. Mas uma lei complementar federal, ela está diretamente, tem que se ater diretamente à Constituição. E a lei ordinária federal, da mesma forma, a medida provisória, um decreto federal, uma instrução normativa federal, de qualquer instituição, de qualquer ministério, por exemplo, uma resolução, por exemplo, a resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Então, existe uma hierarquia dentro da União das normas jurídicas. Uma tem que respeitar diretamente as outras, e não indiretamente. Ok? Então, as normas produzidas no âmbito dos estados e do Distrito Federal também tem que levar em consideração exatamente essa lógica que eu acabei de falar em relação à União. Eu não estou falando das normas produzidas, por exemplo, no estado de Roraima em relação às produzidas no âmbito federal. Eu não estou fazendo a comparação entre um ente federado e outro. Eu estou falando que a hierarquia só se aplica dentro de cada um internamente. No âmbito do município, não é diferente. Então, as normas produzidas no município, uma tem que ser hierarquicamente superior ou inferior à outra. Então, essa é a lógica da construção desse princípio, que faz com que as normas menores, por exemplo, uma portaria do órgão ambiental do município de Amajari, deve respeitar uma resolução do Conselho Municipal do Meio Ambiente do município de Amajari, que, por sua vez, tem que respeitar a lei ordinária de política municipal do município de Amajari e a lei orgânica do município de Amajari. E nós não devemos esquecer também que a Constituição da República Federativa do Brasil, ela não deu o nome de Constituição Municipal como a principal norma jurídica do município, e sim Lei Orgânica Municipal. Mas, guardadas as devidas proporções, a Lei Orgânica Municipal é sinônimo de Constituição Municipal, muito embora não tenha esse nome. Então, assim, no âmbito dos estados do Distrito Federal, a principal norma jurídica é a Constituição Estadual ou Distrital. No âmbito do município, a principal norma jurídica é a Lei Orgânica Municipal. Então, em resumo, a hierarquia só ocorre quanto ao mesmo ente federado e dentro deste ente federado, o que é diverso da compatibilização vertical das normas jurídicas. Que isso tem a ver exatamente o seguinte, aí nós vamos falar da divisão em entes federados, nós vamos falar da relação de uma norma produzida por um outro ente federado em relação a outro. Por exemplo, a União em relação aos estados, os estados em relação aos municípios, os municípios em relação aos estados, os municípios em relação à União.
Então, a relação entre os entes federados, todas elas têm que se ater às regras de compatibilização vertical. Essa compatibilização vertical não significa hierarquia, tanto é que é princípio diverso. Hierarquia, como eu disse, ela funciona dentro do ente federado. A compatibilização é de um ente federado em relação ao outro. Por exemplo, essa situação que eu acabei de comentar do município de Amajari, aquela portaria do órgão mental do município, ela tem que respeitar, por exemplo, uma lei ordinária estadual, que por sua vez tem que respeitar uma lei ordinária federal. Ou seja, tem que ser compatível com essas outras normas jurídicas. Uma resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente de Roraima, que é o SEMACT, ela deve respeitar a lei ordinária que trata de recursos hídricos, a lei ordinária que trata do Código Florestal, a ordinária, todas essas federal. Então, a resolução do Conselho Municipal do Meio Ambiente de Boa Vista, elas têm que estar compatível com a resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente, que por sua vez tem que estar compatível com a resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Então, a relação de um ente federado com o outro é de compatibilização vertical. Qual que é o resultado disso? Qual que é o resultado, seja hierarquia, seja compatibilização vertical? É que ou há contrariedade, ou afronta, ou não, em relação à comparação, ao cotejo entre essas normas jurídicas. E o resultado disso ou melhor, pode ser ilegalidade ou mesmo inconstitucionalidade. Se alguma norma produzida por um ente diverso não se ater à Constituição, ela é inconstitucional. No entanto, uma norma, nesse mesmo exemplo, que não se ater à norma de outro ente federado maior, ela pode ser considerada ilegal. Aí pode pensar, mas pera lá, uma lei pode ser considerada ilegal? Exatamente isso. Porque ela pode ter sido produzida por uma série de vícios, dentre os quais de competência, vícios de trâmite legislativo. Então, uma norma jurídica, lei propriamente dita, produzida pelo Poder Legislativo, pode ser considerada como ilegal. Então, juntando a compatibilização vertical com a hierarquia das normas jurídicas, nós entendemos que a lógica do ordenamento jurídico é o respeito das normas de um ente federado que sejam produzidas por outro ente federado. Essa é a premissa maior. E aí, no caso de conflito, de contrariedade, nós temos soluções que o próprio direito dita, como, por exemplo, ação direta de inconstitucionalidade, nós temos ações ordinárias que tratam de efeitos concretos, falando da inconstitucionalidade, ação que fala da ilegalidade de normas de uma em relação à outra numa ação civil pública. Então, existe uma série de mecanismos que eu não vou estar discorrendo aqui nesse momento. Pois bem, em relação à União, a Constituição ela estabelece que é formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal. Então, é o ente federado maior. O artigo 18 já fala que a organização política administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o DF e os municípios. O importante destacar nesse momento é que todos são autônomos. Por isso que no caso de uma norma produzida por um ente em relação a outro, como no exemplo que eu coloquei aqui da compatibilização vertical, cada ente federado deve ser respeitado em sua autonomia, porque quem disse isso? A nossa Constituição. E falando de autonomia, não podemos falar em hierarquia, porque uma coisa é o oposto, ou é autônomo, ou há autonomia ou há hierarquia, não há que se falar da mesma coisa juntos. Então, no caso do enfrentamento de uma norma produzida por um ente federado em relação a outro, nós resolvemos isso por meio da compatibilização vertical e da configuração da ilegalidade ou mesmo inconstitucionalidade, conforme o caso. No artigo 21 eu elenquei, eu não vou estar fazendo a leitura para não ser muito cansativo, mas na Constituição Federal, o artigo 21 estabelece competências, a partir do 21, evidentemente, competências para os entes federados em uma série de matérias. No caso da União, no que diz respeito aos recursos hídricos, ao desenvolvimento urbano, serviços de portos, aeroportos, atividades nucleares. Nós observamos que a atividade de garimpagem existem algumas situações
que só a União pode estar trabalhando a temática. Outras só a União e o Estado, como é o caso de recursos hídricos, e outras todos os entes federados, como é o caso da proteção do meio ambiente. Por exemplo, nesse artigo 22, estabelece que compete privativamente à União legislar sobre águas. Essa legislação sobre águas é uma legislação que é aplicável no Brasil como um todo. Mas esse privativamente não impede a atuação do Estado no que diz respeito à normatização sobre águas, complementarmente àquilo que é estabelecido no âmbito da União. Esse privativo é que é a regra que tem que ser aplicada no Brasil como um todo. Populações indígenas, agora, atividades nucleares propriamente ditas, exclusivamente a União. No caso dos municípios, os municípios têm um âmbito de competência sob dois ângulos. Primeiro, legislar sobre os assuntos de interesse local. Na circunscrição do município, ou seja, onde o município tem seu território legalmente configurado, nós deveremos ter em mente que o município pode legislar, só que não pode legislar sobre tudo. Qual que é a regra para poder legislar e não legislar? São as normas dos outros entes federados. Por exemplo, no caso do município, do Estado, as normas estaduais, principalmente a Constituição Estadual, e todas elas de acordo com quem? Com a Constituição da República Federativa do Brasil. Esse é o limite. Então, passado esse limite, aí pode ser considerado ilegal ou inconstitucional. A segunda hipótese do município de poder legislar é suplementar a legislação federal e a estadual no que lhe couber. Então, essa suplementação, quem autoriza a possibilidade de suplementação ou não é quem? A Constituição da República Federativa do Brasil. É ela que estabelece as normas gerais para tudo. Vou dar um exemplo que, em matéria de águas, né, recursos hídricos, o município ele não pode legislar, ele não tem o poder de legislar, porque ele não é detentor dessa matéria, levando em consideração que a Constituição outorgou exclusivamente à União e aos Estados-membros, de acordo com cada peculiaridade. Esse artigo 30 da Constituição, ele tem outros incisos que estabelecem missões mais próprias do município, mas esses dois primeiros incisos aí, eles são mais elucidativos para demonstrar o geral. E o que cabe aos estados e ao Distrito Federal? Competência residual suplementar, ou seja, aquilo que não é do município e aquilo que não é do estado, cai para quem? Para os estados-membros e o Distrito Federal. Então, é por isso que é considerado como competência residual. A Constituição estabelece também competência comum, concorrente e concorrente dos entes federados. O que significa isso? Significa que, no caso da competência comum, todos os entes federados têm poder de fazer algo em pé de igualdade. É competência comum da União, de acordo com o artigo 23, dos estados, DF e municípios, em pé de igualdade, por exemplo, proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Preservar as florestas, a fauna e a flora, e outras ocorrências aí na Constituição. Mas esses exemplos, ele mostram claramente que, independente do ente federado, a partir do momento que, por exemplo, o órgão ambiental constata um problema, uma ocorrência de dano ambiental, tem que tomar providência. Essa é uma exigência, por exemplo, da fiscalização. A partir do momento que a fiscalização, se a ocorrência está ocorrendo na frente de fiscais do IBAMA, eles devem tomar providência, independente de ser aquela ocorrência no município de Boa Vista, no estado de Roraima. O órgão ambiental estadual, da mesma forma, quando se depara uma ocorrência, ele tem que tomar providência no âmbito da sua competência, da circunscrição de sua competência. Não é permitido, num exemplo mais grosseiro, é que um órgão ambiental do município X possa atuar na fiscalização e repressão sozinho na circunscrição de outro município. Então, assim, se existir convênio, como a própria legislação permite, se existir algum ato que permita essa atuação em conjunto, aí tudo bem. Mas um órgão não pode atuar na competência do outro, levando em consideração a sua área de atuação. Ok? Então, o poder de fiscalização, essa é a base principal. A Constituição que fala, que determina, não é uma faculdade. O proteger não tem
Essa é a redação original, não tem nenhuma faculdade. É proteger facultativamente o meio ambiente, não existe isso. Está falando proteger, é incisível, é um verbo direto, bem claro. Preservar da mesma forma. A competência concorrente, por sua vez, é conhecida como competência legislativa, ou seja, compete à União e aos estados e ao Distrito Federal legislar. Então, essa competência legislativa, muito embora o artigo 24 fale exclusivamente da União, dos estados e do Distrito Federal, e não fale dos municípios, os municípios, a ele é aplicado um artigo diferente desse, que é exatamente aquele artigo 30 que eu comentei. Então, os municípios podem, aí eu volto o slide, olha lá, no inciso 2º do artigo 30, suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Então, não é pelo fato da Constituição não ter colocado o município aí na sua redação que ele não esteja incluído, ok? Então, o município também pode legislar sobre florestas, pode, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo, recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. E responsabilidade por dano ao meio ambiente. Então, as leis de política do Estado de Roraima, a lei de política do município de Boa Vista, leva em consideração essa perspectiva de normatização, ok? Só que vale lembrar que não é tudo, não envolve tudo. Recursos hídricos, o município não tem competência para poder legislar. Outra, matéria envolvendo energia nuclear. Nem o Estado, muito menos o Distrito Federal e os municípios podem legislar a respeito. É só a União. Então, quem esclarece isso tudo? A Constituição da República Federativa do Brasil. Constatações importantes nesse contexto. Diferença entre conflito normativo e colisão entre princípios. Nós iremos ter um momento próprio para a gente poder falar sobre isso, mas o conflito normativo, a solução para ele, que é conflito entre normas, nós temos exatamente o quê? A compatibilização vertical e a hierarquia das normas jurídicas resolve por meio da ilegalidade e inconstitucionalidade, conforme o caso. E a colisão entre princípios, eu até fiz um comentário de um julgado do Supremo Tribunal Federal que falava do princípio do livre exercício da atividade religiosa frente à proteção do meio ambiente, que era abater animais em cultos religiosos. Então, assim, quando há o enfrentamento de uma norma constitucional considerada como princípio, implícito ou explícito, a maior solução que nós damos para uma situação como essa, quem se posicionou nesse sentido foi Robert Alex, que é a ponderação. Nós temos que estabelecer a ponderação entre um princípio fundamental em relação a outro princípio fundamental e analisar situação por situação para ver qual que vai preponderar naquele contexto. Então é isso. Sem olvidar, sem esquecer do contexto jurídico vigente, é certo que o regramento normativo ambiental no Brasil teve como ponto de partida, em termos de conjunto sistemático, a entrada em vigor da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente. Na evolução histórica da discussão ambiental, da evolução do meio ambiente, eu falei do momento lá da produção da Lei de Política Nacional. A importância dela naquele contexto histórico, pós-Estocolmo. Estocolmo ocorreu em 1972, a Lei de Política Nacional é de 1981, de agosto de 81. Então, é um marco realmente na tutela jurídica do meio ambiente, pelo menos formal, que está escrito na norma lá. No entanto, outras fontes formais existiram no Brasil e foram importantes para a evolução e sedimentação do que encontramos atualmente. Como eu falei, ao longo da história do Brasil, diversas normas foram produzidas. Seja o Brasil colônia, respeitando os ordenamentos, né, de Portugal, seja a produção da primeira norma mais relevante do Brasil, que é a Constituição Imperial, e as demais normas que se sucederam, normas ao longo do tempo, que foram tão relevantes quanto para o que nós encontramos hoje. E é isso.